Salve, salve, torcida tricolor! Estamos aqui no programa Cozinha Tricolor, edição número 3. Eu, Álvaro Ti e Nelson Delia. O Fluminense jogou ontem contra o Vitória e sofreu mais uma derrota. E aí, Nelson, o que você pode dizer desse jogo? Fui muito esperançoso para esse jogo, pensando que nós íamos ter uma vitória, já que estávamos em casa e precisávamos dela. Mas, realmente, depois que nós fizemos 2-1, eu fiquei muito triste com aquele desempenho do Nelson. Uma coisa completamente fora do normal do Fluminense. Realmente, a gente esperava uma vitória, mas infelizmente não veio e as nossas esperanças estão diminuindo, porque está cada vez provando que o time não tem comando, o time não tem tática, o time não tem técnica. Tem vontade, então vontade você não pode dizer que o time não tem, mas está faltando algo mais. O que é esse algo mais, não? Olha, é difícil explicar, porque os jogadores se empenham, eles lutam, só que eles não têm um meio armador. Não tem, assim, passe em profundidade. O único que sabe fazer isso é o Felipe. E então, os nossos atacantes também não chutam em gol, tem medo de chutar gol, entendeu? Em vez de chutar para tentar fazer o gol, ele fica com medo e passa para o outro. Então fica aquele passe, toquinho de bola para o lado. Assim não vai ganhar de ninguém, cara. A gente botar a vantagem de 2-1, virar o jogo e tomar 2 gols em 5 minutos, não dá. Isso não é Fluminense. Nelson, a escalação inicial do jogo. A escalação inicial foi boa? A escalação inicial até foi boa, tirando o Igor Julião na esquerda, que o Igor Julião o lugar dele é lateral direito e o lugar do Bruno é no banco. Tá, mas vejamos assim, o Igor Julião entrou porque o Ronan está vindo de contusão, né? E ainda não estava apto para jogar os 90 minutos. Aí ele improvisou. Mas foi certo improvisar o Igor Julião ali mesmo? Ou a gente deveria colocar algum outro jogador? Botava algum outro jogador, se o Ronan não podia jogar o jogo todo, mas acabou queimando o Igor Julião, que ali não sente a vontade na esquerda. E está queimando um galho porque o técnico pediu. O lugar dele é na direita. Ele é 10 vezes melhor que o Bruno. O Bruno no banco, o lugar do Bruno é no banco. É verdade, o lugar do Bruno é no banco. O Bruno tem quantos anos no Fluminense? Já 2, né? 2 anos. 2 anos no Fluminense. E até agora, tirando um jogo que ele fez um golaço contra o Bahia. Só fez isso. Eu não vi nada do Bruno até hoje. Ah, não, minto. Ele fez uma grande partida contra o Vasco na final da Taça Rio, que a gente foi campeão naquele ano de 2012. Outra coisa que eu reparei, o Bruno ele chega na linha de fundo, ele não vai com a intenção de cruzar, ele vai com a intenção de conseguir um corner. Ele chuta na perna do jogador para a bola sair o corner e sai correndo para o sobe de bater o corner. Então, ele acha que isso que é a função dele, conseguir corner Fluminense. Só que o sobe bate, não tem nenhum atacante alto lá, fica dependendo dos zagueiros fazendo um gol de cabeça. E que não tem fruto de defeito nenhum. Eu penso assim, por que o Sobis cobra o corner? Porque ele é o que sabe colocar a bola em melhor lugar, sim. Não tenho a dúvida disso. E que ele é pequeno demais para tentar a cabeçada. Mas eu acho que se tivesse alguém melhor para fazer, ou no mesmo nível para fazer esse cruzamento, deveria deixar o Sobis de prontidão na entrada da área, para ter aquela sobra para ele dar o bicão. Porque ele sobe de fora da área, ele faz vários gols. Por que não treina, já que o Vanderlei é um técnico que entra em campo, treina, explica, vai e faz, por que não treina o Bruno bater o corner? Aquela coisa, o desânimo é tanto que eu até esqueci de apresentar para vocês o que a gente vai comer hoje. Eu chamo frango do Tchê, porque você não vai conhecer isso em lugar nenhum. Não vai encontrar essa receita em lugar nenhum. Então, é o meu frango em cubinhos, né? Com hortelã, tá? Champignon, tomate, ervilha, pimentão e cebola e alho, não podemos esquecer. Também teremos crepes para acompanhar. Crepe do Tchê. Crepe do Tchê, não. Crepe é igual a qualquer lugar. Crepe é uma massa de panqueca metida besta. Então vamos lá, voltando ao jogo aqui, ao desânimo que a gente está com o Fluminense atual. Então a escalação começou bem, né? Não tivemos
Assim, tirando o Julião, a escalação começou bem. É o melhor que ele podia colocar no momento. Aí tá, o que aconteceu? Diguinho se machucou. Aí o nosso amigo Vanderlei foi obrigado a fazer a substituição. Qual foi a substituição que ele fez? Tirou o Diguinho e colocou quem? Marco Júnior. Aí a gente fica pensando assim, eles já tinham um jogador a menos nessa hora. Você vai colocar um atacante para sufocá-los? Depende. Você está com um time ainda capenga, sem um meio de criação, sem gente que possa fazer aquela função também de resguardar a defesa. Então ele foi e tirou o Diguinho. Mas o Diguinho se machucou. Está rolando uma brincadeira pelo Facebook, que é assim, o Diguinho em 2 jogos tem mais pontos que o Fluminense. Que a pancada que ele levou, ele ganhou 5 pontos na canela. Entendeu? É coisa meio complicada. Mas tá, aí o que você faz? Vou tirar o Diguinho, que eu sou obrigado a tirar? Mas para quê? Não colocar um meio armador. Ele tinha o Felipe no banco, ele tinha o Eduardo. Mas aí ele foi e colocou um atacante. Cadê alguém para fazer a ligação? Porque quem está fazendo a ligação no Fluminense é o Diguinho. Vocês gostam ou não gostam? Diguinho é Diguinho. No último jogo, sem ser esse, no jogo anterior, ele deu 55 passes. Os 55 passes certos, ele não levou nenhum. E o Edinho também, que deu 2 passes de trivela lá na ponta direita de 30 a 40 metros. São os nossos armadores, os nossos volantes armadores. Aí o Edinho foi para onde? O Edinho, não, isso foi só no segundo tempo que ele foi parar na zaga. Sim. Já estava no segundo Diguinho, o Edinho na zaga. Isso aí. Quem segurava o meio de campo? O Vitória não vinha lá fazer o jogo? Ninguém, não tinha mais. Será que foi isso? Tinha o Rafinha. Será que foi por isso que nós Mas o Rafinha entrou mais como um atacante, como um ponta direita. Será que foi por isso que nós tomamos 2 gols em menos de 5 minutos? Provavelmente. Né? Volta, Abel. O que está acontecendo é que além das nossas limitações e das nossas contusões, o time está jogando num Bangu, né? Tá na Bangu. Vamos chutar para frente, o que acontece? Tem de fora? Eu quase perguntei ontem. Tem de fora? Eu quero jogar também. Tá uma pelada. Não está dando certo isso. Ô Álvaro, você lembra daquele lance que entrou o Elivelton? Aí o Elivelton não entrou, já tinha aquecido entrar. Aí o Vanderlei chamou o Ronan. Foi quando a gente estava ganhando o jogo de 2-1, foi a virada, né, nossa. E o Elivelton ia entrar para segurar, né, o Vanderlei. Tá certo mesmo, porque não tinha meio campo, vou botar mais um zagueiro. Para reforçar ali. Só que o Vitória empatou. Aí o que ele fez? Esquece o Elivelton, chamou o Ronan para ocupar a lateral esquerda no lugar do Igor Julião. E a gente disse, bom, vai entrar o Igor Julião, quer dizer, não vai entrar o Ronan, né? Graças a Deus, um lateral de ofício. E o Julião vai passar para a direita. Para a direita e o Bruno não está jogando nada. O lugar do Bruno é no banco. É verdade. E o que ele fez? Botou o Ronan no lugar do Julião. E tirou o Julião de campo. Tirou o Julião de campo. Que estava jogando bem. Não, realmente o Peixoto fez uma leitura muito boa. Principalmente nessa hora. Eu só queria fazer... Muito boa a leitura dele. Só que ele parece que está ficando semi-analfabeto, né? Eu queria já fazer não está lendo mais nada direito. Eu queria dar um aviso. Isso aqui, pro pessoal do terno e gravatinha, tá? Pro vestiário feminino. Ó, é arroz, eu vou fazer para vocês, tá? Então, voltando ao jogo, essa foi uma substituição daquelas estapafúrdias, imbecis, que você não entende. Sabe? O Bruno até que teve um lance razoável durante o jogo, apenas um em que ele saiu driblando meio time. Você não vai encontrar isso nos melhores momentos lá do site da emissora, né, que transmitiu. Mas ele saiu driblando 2, 3, ficou de frente pro goleiro, na entrada da área. E não chutou. E passou a bola. É coisa assim não chutou. Que a gente não consegue entender por que o camarada faz isso. Entendeu? Ele tem que chutar. Aliás, tirando o Sobis, todo mundo ali tem medo de chutar. Ninguém chuta gol. Nada. Aí eu pergunto, como é que vai fazer o gol se não chuta? Ninguém chutou nada. Porque o goleiro rebate ou desvia num zagueiro. Mas agora, se não chutar gol, não tem a mínima condição de fazer gol. Vai jogar 120 minutos, não vai fazer gol.
é a grande dificuldade do Fluminense nesse exato momento. Entendeu? A qualidade do chute. Porque a gente chega na área. Chegar, a gente chega. Cria situação. A gente cria situação praticamente o jogo todo. A gente não fica na defesa. A gente está indo. É aquela coisa, como está indo no a Bangu, está indo na pelada. Né? Na base do abafa, vamos tentar chegar lá e fazer o gol. Mas... disposição o pessoal tem. Disposição tem. O pessoal tem. A gente tá vendo, eles não sabem o que vão fazer. Hoje em dia, muito que você consegue... você pega a opinião do torcedor através de rede social, é claro. Não tem mais... É Facebook mesmo, tem que dizer o nome. Nem Orkut direito mais dá para usar. Né? Então você pega a opinião do pessoal que está lá no Facebook e todo mundo dizendo o seguinte, que é culpa do Abel, a culpa é do Peter, e que o time é fraco, aquela coisa toda. Mas desde sempre, desde o ano passado, todo mundo dizia que era o melhor elenco do Brasil. Perdemos, já falamos isso no programa passado, perdemos 4 jogadores, um por lesão, 2 por venda e um que se aposentou. Peraí, né? Perdemos 5, perdemos o Abel, que era o mais importante do sistema de jogo, que a gente se defendia e fazia o gol 1-0 e ganhava. Tinha sufoco? Tinha. Mas agora continuamos com sufoco e não ganhamos de mais ninguém. Aliás, o Vanderlei já deve estar lá há mais de 20 jogos. O Vanderlei está acho que é 21 jogos. 21 jogos. Ele estreou ganhando do Cruzeiro, um belíssimo jogo por 1-0. Ficou 8 jogos sem perder, ganhando e empatando. Agora, quando ele começa a não ganhar 5 jogos seguidos, a culpa é do Abel? Pois é. Sem comentários. Sabe, são coisas assim que a gente não consegue entender. Houve um mau planejamento, houve sim, mas o grande culpado disso tudo é o doutor. É o homem da bufunfa. Por isso que hoje eu não estou com a camisa tradicional, sem propaganda na camisa. O homem da bufunfa é que manda. E todos os presidentes do Fluminense, todos, a partir da era Unimed, tá? Todos os presidentes tiveram esse mesmo problema. Por quê? Um ano o Celso investe. No outro ano, ele não quer, não estou muito afim de investir. Ainda mais ano de eleição, não sabia quem ia apoiar, o que queria fazer, se ele ia apoiar o Delei, se ele ia apoiar quem inventasse, o Júlio Bueno, quem fosse da oposição, que não... E ainda tem um problema na própria Unimed, que vai ter eleição na Unimed. Ele tem eleição ano que vem. Ele está lá segurando... Mas sinceramente, eu acho que ele vai ser reeleito. Eu acho que ele vai não ser tem reeleito. muito o que eles fazerem, não. Mas ele sofre uma pressão, porque tem outros membros lá que não são tricolores, e estão achando que ele está soltando muito dinheiro para o Fluminense. Então ele fez mas aí o Fluminense perdeu com isso tudo, perdeu alguns jogadores, não contratou ninguém e está pagando, entendeu? Uma certa arrogância que a gente tinha em dizer que era o melhor time do Brasil. A melhor equipe do Brasil, o melhor time. Eu batia nessa tecla. Você falava sempre que não era. O Fluminense em 2012 tinha o melhor time principal, ou seja, time titular do Brasil. Nós tínhamos o melhor time titular, apesar de jogarmos sempre com 10. Isso eu estou roubando do meu amigo Paulo Roberto Ando. Né, que o Bruno não conta, é -1 sempre. Então a gente foi campeão jogando com 10. Sendo que Cavalieri em excelente fase e o Fred em excelente fase. Tudo bem. E agora o Cavalieri continua lá, mas ontem, por exemplo, Cavalieri fez quantas defesas ontem difíceis, o Álvaro? Nenhuma. Tomou 3 chutes a queima-roupa e foram 3 gols. Não, eu minto. Ele fez uma, mas saiu o gol do mesmo jeito. Que despalmou. Que foi despalmou no Juan. O anãozinho fez um gol de cabeça jogando no chão. Sabe, difícil. Ou seja, ele não faz milagre. Ele agarra bem, mas não faz milagre. Tá difícil. Então, tá difícil. Mas o professor, ele vai ver o videotape, ele vai estudar bem, próximo jogo contra o Flamengo, vamos golear o Flamengo. Mas ele é Flamengo? Ai, meu Deus. Me ajuda. É uma situação assim, ele é Flamengo, cara. Vamos jogar o Fla-Flu, tem que ganhar o jogo. E como a gente disse, ele está fazendo de tudo. Ele está perdido. Ele está quase... Não, está perdido. Ele está quase conseguindo o que ele quer. Levar para a segunda divisão. Não sei se realmente ele quer isso, porque eu acho que vai ser encerrar de vez a carreira. Se você tivesse como técnico do Flamengo, não faria tudo para levar o Flamengo para a segunda? Eu faria. Não aceitaria nem assumir
o cargo de técnico do Flamengo. E quando eu era jogador de basquete, me convidaram para jogar lá, eu não quis. Não, aí tá E certo. disse na cara do diretor, eu não jogo no Flamengo. Aí tá certo. Aí tá e não perdi nada, gente. Não perdi nada com isso. Claro, você ganhou. Entendeu? Ganhou sua paz de consciência. Então, o Luxemburgo está perdidaço. Está perdido, não sabe o que faz. Quantas escalações que ele já fez com esse time, nesses 21 jogos? Olha, você lembra? Foram 8 escalações, não. 8 maneiras de jogar. A gente não sabe. Toda hora há uma inversão por conta de contusões e até as doidices. Assim, 8 táticas, 8 esquemas. Mas de tática já foram 8 formas diferentes. Qual foi que deu melhor quando ele arrumou o melhor time? O 4-2-3-1 ou 4-3-2-1. Aquele que o Abel usava? Aquele que o Abel usava, isso aí. Mas também não adianta a gente ficar falando de Abel e Luxemburgo. Olha, eu quero falar de Fluminense, pô. Eu prometo a vocês que ao término do campeonato eu vou fazer o embate. Abel versus Luxemburgo. Quem foi melhor? Entendeu? Mas só nesse ano de 2013. Eu vou esquecer o passado histórico e honroso do Abel de campeão brasileiro, de campeão carioca. Isso eu vou esquecer. Vou deixar isso pra lá. Tá? Senão não conta. Eu vou falar só desse ano. É muito fácil dizer assim, culpa do Abel. Culpa do Abel. Agora, o que o Vanderlei está fazendo lá? Ele está lá 21 jogos, pô, é mais do que um turno. Mais do que um turno. Ô Álvaro, o que você achou da entrada do Felipe? Olha, o Felipe entrou para corrigir o erro do Luxemburgo no primeiro tempo, que foi na saída do Diguinho, que foi obrigatória, não teve como, e foi quando ele soltou o Marco Júnior, que não jogou nada, praticamente, não foi... Vai fazer barulhinho, hein, gente? Olha o barulhinho gostoso. Ó. Do estalar do frango, olha a coisa maravilhosa. Então, a obrigatoriedade da saída do Diguinho pela contusão colocou o Marco Júnior. E isso foi péssimo, né? A gente também já falou por quê. Porque precisávamos de alguém para manter o meio campo. Aí, pô, a gente pensa assim, vamos colocar quem? Vamos colocar o Felipe. Mas ele só foi colocar o Felipe no segundo tempo. Né? Mas o Felipe entrou bem, gente. O Felipe entrou bem, o Felipe entrou legal. Deu um passe perfeito que um saiu gol e deu um outro que quase foi gol também. Mas e a marcação do Felipe? Não tem essa propriedade, talvez acho que ele nunca teve. Não me recordo do Felipe ser um grande marcador. Armou, mas ele marcar ele não marca. Agora com a idade que ele não marca mesmo, mas já estava assim, o Edinho e seu Diguinho no meio de campo. Com um buraco. O Gum levou um amarelo. Não estava muito bem, mas não era o pior. Mas como levou o amarelo... talvez por precaução ele tirou. Por precaução, a gente já sabia, a gente até comentou isso no intervalo, a gente já sabia que o Gum ia sair. Né? Aí ele fez o quê? Passou o Edinho para jogar na zaga, colocou o Felipe no lugar dele, né? Aí o time passou o quê? A ter o armador, o que já melhorou alguma coisa, mas não tinha o poder de marcação. É aquela coisa, o Vitória chegava no ataque toda hora. Perdia lá na frente, mas não tinha ninguém, não tinha o combate no meio de campo. Não tinha combate no meio de campo. O combate no meio de campo estava difícil de acontecer. Então, o Rafinha não estava muito grande coisa. Não. O Rafinha também jogou mais como um atacante, né? Mas não estava bem. É aquela coisa. Quando os garotos vão bem, o time joga muito, vai chegar na frente, tá, beleza. Mas quando não vão... O próprio Ronan, ele estava sem, como se diz, tempo de jogo, que ele ficou parado. O Marco Júnior, para mim, entrou mal. O que você acha? Para mim, o Marco Júnior entrou mal. O Marco Júnior jogou muito mal. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui. O Marco Júnior jogou muito mal. Muito mal mesmo. A esperança, quando ele entrou, que ele seria ali o homem-gol, mas... Eu já reclamei da substituição na hora. Porque eu falei assim, a gente precisa manter alguém no meio de campo. Não é porque o Vitória teve o jogador expulso, por conta da pancada que o cara deu no Diguinho, né? Mas não adianta, o que você vai fazer? Você vai botar mais um atacante e não tem um meia de ligação. O atacante vai ficar lá na frente, quem vai dar o bicão é o zagueiro. Isso não funciona muito bem não, só se você tiver bons jogadores na frente. Quem faz muito isso é o Cuca. Né? A bola chega, para na defesa do Atlético, vai o Hever dar aquele bicão. E o Jô mata, prepara para o Ronaldinho e ali começa a jogar. A saída de bola do Atlético é mais ou menos isso.
Só que o Fluminense não tem esses jogadores nesse nível. Atualmente não tem. Outra coisa que eu lembrei, durante a semana, ou na sexta-feira, no coletivo, o Vanderlei treinou reposição rápida de bola, como atacar, como estar em gol. Você viu isso em campo? Não vimos nada disso. Nada disso. Foi... Pensei que era só eu que É o que eu falo, o jogo foi uma pelada. A gente vai insistir nisso o dia inteiro, o programa inteiro. O jogo foi uma grande pelada. Não teve... Não deu prazer nenhum em ver aquele jogo. Por mais que a gente tenha feito 2 gols, a gente tenha aquela sensação, pô, vamos ganhar. Sensação que íamos ganhar, mas... Não teve como. Não teve um jogo bom. O jogo foi ruim demais. Ruim demais pra gente. A gente não chuta. Quando chuta, é um peteleco, gente. O Birubiru teve uma chance que ele chegou com o goleiro. O goleiro está de frente, está em diagonal. Qual é a melhor opção que você tem? Eu vou chutar por cima, um goleiro gigante. Chuta rasteiro, o goleiro vai ter que se jogar no chão. Rasteiro no canto. Entendeu? Pode até chutar em cima dele, mas ele vai ter que se abaixar, meu Deus. No que ele se abaixa, ele pode errar. No alto ele vai pegar todas. Ainda mais o peteleco. Peteleco, pô, o goleiro já é alto. Nelson, vamos falar dos gols. Primeiro gol, o gol do Vitória, gol do Marquinhos. Foi falha a habilidade deles ou alguma coisa assim? Naquele momento, o Vitória estava já com um homem a menos. Pelo que eu me lembro, alguém pulou mal na cabeça. Quem foi? Resvalou na cabeça dele, a bola chegou com um cara que entrou sozinho. Chegou lá, deu um chutão, não tinha como o Cavaleiro agarrar. Gol do Birubiru. Sorte, né? Sorte. Muita sorte. Por quê? Como sempre, o Birubiru é um jogador de sorte. O Birubiru ele driblou, né? Entrou na área, chutou, cruzou para alguém. Cruzou. A bola bateu na canela de um jogador do Vitória, que eu não sei o nome, e foi morrer dentro do gol. Anotaram um gol pro Birubiru, apesar de, para mim seria contra, né? Exatamente. Mas o Birubiru estava bem no jogo, né? O Birubiru entrou várias vezes com boas opções, né? Foi uma boa opção de jogo mesmo. E o Sobis, o gol do Sobis? O gol da virada do Tricolor. Lance magistral do passe perfeito do Felipe, né? Encontra o garoto Birubiru entrando, né? Adentrando a área, né? Rompedor, no caso. Fez o cruzamento perfeito pro Sobis, que já chegou batendo direto. Chegou chutando de primeira. É o único que sabe chegar chutando no gol. E chegou chutando de primeira. E fez o gol. E pronto, fez um golaço. Beleza. Até aí foi aquela coisa, tivemos a falsa esperança que iríamos ganhar o jogo. Meu palpite era 3-1, só faltava um gol. Agora, uma coisa estava indo bem no bolão já. Eu até agora não consegui entender, vou deixar para você explicar, o porquê daqueles 2 gols em menos de 5 minutos. O que foi ali? Foi sorte, o Vitória é um time espetacular, ou o time estava mal posicionado? Porque desde o início, né, da saída do nosso volante, a gente ficou sem marcação no meio de campo. Como eu estava dizendo, o Vitória estava indo, dominado. Mas não daria para o técnico recompor ali? Ele tentou quando a gente fez 2-1 até. Essa hora eu não posso falar tão mal assim do Luxemburgo, porque ele tentou. Logo assim, né, que nós fizemos o 2-1, ele chamou o Elivelton. Chamou o Elivelton. A gente estava até rindo do massagista. E deu uma corrida. Ele estava em pique doido. Vai lá, chama o Elivelton. Voltou, trouxe o Elivelton. Aí, pum. Foi quando saiu o gol o 2-2, o empate do Vitória. Aí o Elivelton, que já ia entrar, saiu. Pronto. Aí botou que era o homem que ia recompor a defesa. Aí ele chegou pro massagista. Vai lá, chama o Ronaldo. O cara correu de novo, nem um maluco. Voltou morto, né? A gente ria muito. O cara voltou morto, chamou o Ronan, aí fez aquela lambança, em vez de tirar o aí Bruno. Pra mim ele vacilou. Né? Aí o grande erro ali foi isso pra mim. Tá, vamos lá. Eu preciso ganhar o jogo. Aí veio outro gol logo. E aí a gente tomou mais um gol. Então a gente está falando o Edinho já estava nesse momento, ele já estava como zagueiro. Né? Ou seja, então a gente já não tinha mais os volantes. A gente tinha os volantes. A gente tinha o Jean, né? E tinha o Rafinha. Só que como fizemos, o Rafinha estava como quase como um atacante e o Jean continua perdido. Oi, Jean, alguém viu? Ninguém sabe, até entrou em campo. Né? Errou tudo de novo, todos os passos outra vez, os chutes horrorosos, as faltas muito mal cobradas. Tá complicado, né?
foi por isso que nós tomamos aquele terceiro gol. E a gente não teve o quê? Forças. A gente não teve força nenhuma para reagir a isso. E sobre o Fla-Flu? Então, isso que eu ia te perguntar. Você acredita na nossa vitória? Cara, sinceramente, eu sou um cara otimista. Eu sempre acho que a gente vai jogar bem contra o Flamengo. Mas, em vista dos últimos jogos contra o Flamengo, e eles sabendo da nossa situação, que nós não estamos jogando nada, eles vão vir para cima da gente com tudo para tentar botar 4-0 lá contra o Botafogo. É um jogo que, esse jogo eu tenho medo. Mesmo sendo um clássico, qualquer um pode ganhar essa história, mas eu estou com medo. Esse jogo clássico não tem favorito, todo mundo sabe disso. Mas é aquela coisa. É duro ter que dizer isso, mas o Flamengo é franco favorito para ganhar o jogo. Exatamente. E olha que eu sou otimista, hein? É aquela coisa. A nossa esperança é exatamente aquilo que acontece. Todas as vezes que o Flamengo foi superior no nome, assim, não é nem no nome, né? no time, no jeito de jogar. O time deles é ruim, mas está jogando melhor. Então é favorito. Mas todas as vezes que o Flamengo era o franco favorito, a gente ganhava. Na grande maioria das vezes, nós íamos lá, uma gravatinha, o careca do talco, alguém está puxando, está fazendo, a gente chega lá, João de Deus, para poder ganhar esse jogo. Tem que apelar para todo mundo, porque se jogar como jogou, não adianta. E o Fred vai voltar ou não vai nesse jogo? Tinha até me Nesse jogo, olha, pelo que eu estou sabendo, o Fred voltaria nos 4 últimos jogos. E eu não acho aconselhável botar o Fred nesse jogo não, embora ele sempre faça gol contra o Flamengo. Mas eu acho que pode prejudicar a recuperação dele. Ele vai querer se esforçar, vai querer jogar para o gol, vão dar cacetada nele, os zagueiros dão mesmo, e eu acho que vai piorar. Mas é exatamente isso que acontece. O Fred leva sempre em torno de uns 4 jogos, quando ele tem umas contusões dessas, para recuperar para se recuperar, né? Então, talvez seja melhor realmente trazê-lo. Deixa eu pegar aqui, não. Seja adiantar mesmo. Vale a pena adiantar a volta dele, tá? Para poder ver se ele pega o ritmo de jogo. Se ele jogar meia bomba ali, ele segura os zagueiros, ele bota medo na defesa. Verdade. Ele bota medo, e se bobear ele vai fazer gol mesmo, e ele segura o zagueiro lá e deixa os outros livres. Tem sempre 2 em cima dele. Isso é verdade, mas eu acho meio arriscado. Aí depende lá a comissão técnica, né, que está lá junto todo dia, saber o estado dele físico e como é que ele está. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você não tinha aí uma promoção, um negócio para falar para o pessoal aí? É verdade, nós vamos fazer uma promoção na semana que vem, tá? Das camisas do Rock Flu. Esse aqui é o leme do Motorhead, para quem não conhece, a banda Heavy Metal Motorhead. Então é o seguinte, a promoção ainda vai ser divulgada durante a semana, tá? Mas obviamente aquelas coisas de sempre, uma perguntinha que você vai responder e tal. A gente vai divulgando essa promoção ao longo da semana, e na semana que vem, tá? O vencedor vai ser sorteado aqui ao vivo. Esse mês, nós completamos agora um mês inteiro sem uma vitória do Fluminense. Uma série de derrotas e empates a gente não consegue ver. E o grande problema disso é que esse é o mês do Halloween, né? É o mês das bruxas, né? Dos fantasmas, das coisas estranhas, sobrenaturais. Então, somente o sobrenatural explica, entendeu, por que estamos assim. Tá difícil, nós precisamos da ajuda de vocês precisam nos ajudar e não nos atrapalhar. Por favor, fantasminhas, nos ajudem. Tira esses fantasmas aí de perto dessa bateria, pelo amor de Deus. Entendeu? Assim não dá. Nos ajudem. Ao atual momento do Fluminense, pode atrapalhar, de alguma forma, a candidatura do Peter? Você acha? Eu acredito que não. Porque o trabalho do Peter até agora tem sido muito bom. Entendeu? Ele está tratando da recuperação das finanças do Fluminense. E como o Fluminense ele quer se tornar uma profissional, ele deixou o futebol com a pessoa encarregada, né, que é o Caetano. Que sempre foi, mas que por trás, né, disso, a Unimed. E a Unimed tratarem do futebol. E até agora tem dado certo com a Unimed. O Caetano é considerado por todos o melhor
nessa parte de futebol, então ele fez certo. E não adianta ele agora entrar lá, porque eventualmente ele está como diretor de futebol e querer virar a mesa, dar esporro, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Mas eu acho que ele teve 2 grandes vitórias. Nós voltamos ao time Mania e PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Conseguiu a vitória, isso devemos ao Peter, é culpa do Peter. Então acho que não vai falar em nada de ser reeleito. E aí sim, esse ano tem que acabar o mais rápido possível, é um ano para esquecer. Pensar em 2014. E o Fluminense é eterno. O Peter pode sair, pode ficar. Muitos jogadores vão ficar porque tem contratos longos, tá? E é aquela coisa, é estúpido você chegar, então já está se falando muito em barca do Fluminense, a barca tricolor. Não, não é barca, porque o Fluminense agora é administrado por um advogado, ele respeita os contratos. Ele não vai mandar embora sem pagar para o jogador entrar na justiça, como os anteriores fizeram. Ele é um cara responsável. Quando o Peter pegou, tinha mais de 500 processos trabalhistas, não só de jogadores, como de funcionários. E ele está liquidando, está acabando. E ninguém, no período dele, que eu saiba, ninguém entrou na justiça. Ninguém entrou na justiça. Não, até entraram na justiça, mas não por falta de pagamento? Falta de pagamento do Fluminense no período dele. São processos antigos que vieram cair na conta dele. Caíram na conta dele, mas eu digo, da administração dele, de 2010 para cá, ninguém entrou na justiça reclamando de falta de pagamento. Isso é verdade. Então, é um cara sério, trabalhador, não tem como não votar nele. A gente está e outra coisa, está fazendo, né? Uma campanha, teoricamente. Nós temos que pensar agora em 2014. Não, eu faço campanha mesmo, faço no meu Face, no meu blog, eu faço mesmo. Porque é Peter mais 3. Sim, gente, olha só, também a gente não pode esquecer que o Fluminense em 3 anos foi campeão nacional 2 vezes, né? 2 vezes. Só que ser campeão brasileiro também um ano foi por causa. Não estou enfocando na questão política, estou enfocando assim na questão do torcedor mesmo, porque estou passando um momento difícil. Então, assim, não custa lembrar vocês aí, não custa lembrar que nós em 3 anos, 2010, 11 e 12, fomos campeões brasileiros, não campeão estadual, qualquer campeonato assim, campeonato brasileiro, 2 vezes em 3 anos. Orégano, né? Mangia che te fa bene. Um dia sai um prato italiano. Sai ter paciência que um dia sai. Estamos esperando. Estamos esperando. Como é que ele disse que ia fazer? O que você falou que ia fazer? Você vai comer nhoque? Nhoque. Pizza, lasanha? Nhoque, lasanha, ou nhoque. Que dia é hoje, hein? Hoje é dia 29? Pô, era o dia da nhoque, do nhoque da felicidade. Nhoque da felicidade hoje, rapaz. Você ligou agora? Pô, ele não tinha me ligado que hoje era 29. Ai, aqui. Ó, o cheirinho tá bom. Eita! Agora foi melhor. Então, tá pronto, tá? O nosso almoço de hoje, que é aqui o frango, como eu disse, especial frango do Tchê. E tem, depois vocês vão pegar a receita, tem todos os ingredientes. O crepe de queijo ou o que você quiser fazer, pode fazer inclusive crepe doce, porque a massa serve para qualquer coisa. O meu arrozinho maluco, tá? Com um pimentão e cenoura e a batata sauté. Show de bola. Vamos para a mesa. Senhores, temos aqui o nosso prato, como já falei, tudo certinho. Nosso crepe, que pode ser a panqueca, basta você enrolar se você quiser. E temos que torcer muito agora para que a gente consiga realmente essa vitória contra o Flamengo, que é fundamental. A gente não pode pensar nem em empatar. É vencer ou vencer, é lema do Horta. Né? Nelson está aí para dizer a mesma coisa. Vencer ou vencer. E manja que te fa bene. Manja que te fa bene. Tá? Então vamos almoçar. Tá? Bon appétit. Bye. Senta aí, Agostinho. Vai comer. O homem que nunca aparece. Vamos provar o crepe. Vamos provar. Já tem que botar a manteiguinha no crepe. A manteiguinha no crepe. E tem que rolar, ó. Mas aí, o Lucha cai quando? Rapaz, dependendo do jogo do Flamengo. Sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina.